13 de maio, na Cova da Iria, no céu aparece a Virgem Maria. Eu quero, com muita alegria, cumprimentar você, meu querido paroquiano, razão do meu ministério aqui nesta paróquia tão amada. Desejo que você aproveite esse novenário para crescer espiritualmente e contribuir com a nossa missão. Quero também cumprimentar aos amigos que vão contribuir conosco, o Padre Sérgio, o Padre Rizek, o Padre Banzato, o Padre Humberto, o Padre Ediclei, a Madre Salete, o Padre Glailson e o Dom Pedro, grandes amigos que nos acompanharão ao longo desses dias, a quem nós queremos também pedir a Deus por eles, pela sua missão e ministério. Quero cumprimentar a todos que vão nos acompanhar pelas redes, YouTube, Facebook. Seja muito bem-vindo, queremos que você também aproveite essa novena, que ela possa ser para você uma inspiração. A abertura dessa novena quero fazer agora, apresentando a fonte, motivadora e também inspiradora. Esse livro aqui Era uma Senhora Mais Brilhante que o Sol. Esse é um livro português, eu comprei em Portugal, indicado pela Madre Salete. Obrigado, Madre Salete. É um livro do Padre João Marque, é o livro mais fidedigno à história das aparições de Fátima. Ele vai nortear um pouco esse nosso caminho. Eu vou falar um pouquinho da Lúcia, a primeira personagem que eu vou destacar, que o novenário vai destacar. Mas eu quero falar da Lúcia de uma maneira diferente. Talvez vocês esperassem que eu falasse dos aspectos sobrenaturais e outras coisas, mas eu quero falar do aspecto familiar, até porque nós estamos nessa pandemia e estamos redescobrindo a nossa casa, a nossa igreja doméstica, E vocês vão ver, por meio do breve tempo que eu tenho aqui, o quanto a mãe da Lúcia foi importante para que ela fosse quem ela é. Então, eu quero começar a falar um pouquinho desse cenário familiar, a casa da Lúcia, a família da Lúcia. A Lúcia nasceu no dia 22 de março de 1907, no evento das aparições ela tinha mais ou menos 9, 10 anos, era a criança mais velha, em relação aos outros pastorinhos. Ela era também uma referência, o livro traz esse aspecto que eu desconhecia. A Lúcia, ela era uma criança carismática, as outras crianças gostavam de estar com a Lúcia, e a Lúcia de estar com as outras crianças, Conta o livro que uma das suas irmãs, quando veio a ter o filho, a Lúcia, quando terminava suas obrigações, corria para a casa da irmã para ter a criança no colo. Era muito afável. A Lúcia era pastora, como a maioria das crianças daquela região de rochosa, chamada Aljustrel. As famílias viviam basicamente da criação de animais, E as pessoas eram um pouco letradas. A mãe da Lúcia também não era uma pessoa muito letrada, Diz o livro que ela conseguia ler as letras boleadas, mas não conseguia escrever. Mesmo assim, ela tinha como preferência a Sagrada Escritura e catequizou toda a família por meio da Sagrada Escritura. É importante perceber que essa devoção do mês de maio, ela era muito difundida no tempo da Lúcia. A sua mãe rezava de maneira muito especial o terço no mês de maio, junto com todos os populares, de sua época, e nos outros dias do ano também, não só no mês de maio. O mês de maio ganhava vamos dizer assim, um espaço privilegiado, Ela dizia para as crianças, quando eles saíam para pastorear, que eles deveriam rezar o terço. Mas não só dizia, vocês levem o terço no bolso para vocês rezarem lá. Ela dizia o que rezar, a quem rezar e como rezar. Vocês vejam que a mãe da Lúcia, na vida dela, tem uma importância capital, porque o que ela se tornou depois se deve, com certeza, a essa educação familiar que ela recebeu. A mãe dizia para a Lúcia, e a Lúcia transmitia aos outros menores, as Ave Marias que vocês rezarem lá, dizia a mãe, vocês devem dirigir a Nossa Senhora.
os Pai Nossos dirijam a Santo Antônio, para que as ovelhas não se percam. Muito interessante isso, porque rezar o terço também era um meio de exercitar o ofício de pastor, de pastores, né, que eles detinham. Outro aspecto bonito desse mundo intradomiciliar, né, na vida de Lúcia, a obediência à igreja, a obediência que depois nós vamos ver por meio do desenrolar das aparições, muito presente naquelas crianças tão novas, já aprendida em casa. Uma determinada época, o padre da região foi mudado, né? E começou a discussão. Poxa, até pouco tempo nós podíamos dançar o baile. Agora o novo cura não permite dançar. Isso uma vizinha comentou com a mãe da Lúcia. E essa vizinha ouviu da mãe da Lúcia essa resposta. Se o prior, que era um modo de se dirigir, né, ao pároco, né, se o prior diz que de agora em diante não é bom dançar porque pode ser um pecado, as crianças vão dançar em ocasião específica em casa, porque em casa o cura disse que é possível dançar. Então vejam que a firmeza da mãe na obediência ao padre também formou a Lúcia na obediência à igreja. E vejam que interessante, porque essa obediência da mãe da Lúcia à igreja fez também com que ela praticamente morresse na dúvida se realmente a filha tinha ou não visto, né, a senhora. Era uma coisa que pairava, porque o padre da sua época dizia, inclusive, que poderia ter sido uma artimanha do demônio para ludibriar as crianças, e no coração da mãe da Lúcia pairava uma certa dúvida, né, em relação a isso, dado esse caráter, né, de obediência que a mãe tinha, né, à igreja. A mãe era tão boa catequista que as crianças, a Lúcia, certa vez, chegou a comentar que ela, ao ensinar catequese, em vários momentos, ela chegava a ensinar igual o padre, né? Então, era uma mulher assim, muito alinhada com a igreja. Queridos, chegando já, de certa forma, ao final dessa nossa apresentação sobre a Lúcia, seria importante dizer, ainda para terminar, 3 coisas que marcaram a vida familiar da Lúcia. A hora deles fazerem a refeição era uma hora sagrada. A mãe, mais uma vez, da Lúcia, não permitia que a hora da refeição, da ceia, como eles diziam, que eles não estivessem em casa. Fosse ocasião de festa ou não. E a Lúcia tantas vezes reclamava porque ela pensava que, pelo menos na ocasião de festa, como as outras crianças, a mãe deveria abrir uma concessão. E a mãe não abria. Então, isso era importante. Outra coisa é que era proibido mentir. A mãe não permitia mentira. Essas crianças foram forjadas na verdade. Outra coisa importante na vida da Lúcia, o amor à Sagrada Comunhão. Disse há pouco que com apenas 6 anos ela fez a primeira Eucaristia, num tempo onde só com 9 anos se fazia a Eucaristia. Então, queridos, eu quero terminar essa nossa fala ressaltando para você que está vivendo a pandemia o quanto você deve redescobrir, pai e mãe, o seu caráter catequista para forjar o seu filho na santidade. Então, que a Lúcia possa nos inspirar, mas sobretudo o cenário familiar dela, nesse tempo de reclusão, a vivermos com maior intimidade a igreja doméstica na força que ela tem. Quero agradecer a todos vocês e dizer que amanhã nos encontramos novamente no segundo dia da nossa querida novena. A Virgem Maria, cercada de luz, nossa Mãe bendita,
e mãe de Jesus. Até mais. Deus abençoe.